Oi, gente! Larissa aqui. E hoje eu estava refletindo um pouco que antes de casar, eu li alguns livros sobre casamento, né? E eu estava pensando assim, gente, como não ajudou em muita coisa. Claro que eu vou trazer aqui as questões, por que eu acho também que não ajudou. Uma delas é que esses dias eu estava lendo um autor que ele fala a questão de você meditar muito bem naquilo que você tá lendo, né? No caso, ele estava até falando de versículos. Então, em vez de ler, nossa, li 10 capítulos, né? Seja de um livro ou como eu tô falando, talvez seria melhor até você meditar alguns poucos versos, alguns poucos parágrafos de um texto. E eu acredito que esses livros que eu li corrido, só li. E imagina, nem tinha experiência de ser casada, porque entra a questão da praxe, né? Teoria e prática. Então, um outro ponto que eu quero expor aqui para vocês é a questão que, talvez por isso que eu acho importante, é o 1 a 1, ou eu ia brincar o 2 a 1, que no caso, tipo, ano passado, eu fiz o 2 a 1, que seria a terapia de casal. O que eu quero dizer com isso? O quanto que, por vezes, a gente precisa de um espaço ali, né, de algum lugar, de algum profissional, para a gente colocar ali as nossas questões, as nossas particularidades. No caso que eu tô dando o exemplo de um matrimônio, né, de alguém que você vive junto, você tem um espaço para você falar como que é para você, as questões que você tá passando, o que você vê como um problema. Então, por isso, assim, a questão da singularidade, nem sempre, como eu trouxe o exemplo do livro, uma coisa muito geral vai valer para nós, entende? E uma outra questão, gente, que eu estava pensando, é claro, no meu caso, né? Naquela época, antes eu falo até antes de casar, mas seria antes do processo que eu passei de misto de depressão e ansiedade, antes de fazer esse tempo todo que agora eu estou, né, na análise pessoal, eu era muito mais, vamos colocar assim, muito mais dominada pela ansiedade. Não que hoje não tenha uma ansiedade em certa medida, tem, mas eu consigo lidar melhor e ela gente, é muito menos, eu não sei como explicar exatamente em termos de medidas, né, para vocês. Mas eu era dominada num sentido assim, de, como eu falei, ler vários livros, eu só estava namorando, né? Que nem a questão de pensar em ter filhos. Eu tenho vários livros de filhos, mas eu acho que comprei logo que eu casei. Então, gente, olhando hoje, eu acredito que talvez eu quisesse, né, se preparar para o imprevisível, vamos colocar assim, né? Até certo ponto. Como assim? Não dá para você prever tudo que vai acontecer. E aí entra o que eu tô falando, né, que geralmente a psicanálise acredita muito nisso, é a singularidade, tipo assim, é 1 a 1, cada um vai ter as suas questões, tanto dentro do matrimônio, tanto as suas questões pessoais, que na verdade as nossas questões pessoais se misturam ali com as questões do matrimônio, né? Então, por vezes a gente tem que entender que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa desse espaço para falar as nossas questões, seja como casal, como eu falei que fiz o ano passado, eu e meu esposo, seja você na sua análise pessoal. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Estava refletindo sobre essas questões ontem, falando com uma amiga, né? E aí nossa, fiquei assim boba pensando o quanto que eu era dominada, né, pela ansiedade e, enfim. E por vezes é isso, gente, é muito importante, às vezes, a gente ter algum ouvido, alguns ouvidos, né, um par de ouvidos para nos escutar a nossa singularidade, o ponto ali que nós achamos que é um problema, que é uma questão. Especialmente é interessante que seja um profissional que vai ajudar ali você a alinhar esses pontos que estão meio perdidos aí. É isso, espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir, seguir aqui, se inscrever no meu canal, tá bom? Um grande abraço!